Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Irmãos, quando nós vamos ter um filho, seja ele algo planejado por nós, com nossa companheira, seja algo discutido dentro da relação, ou foi somente algo inesperado, mas que também nos alegra o coração. Nós ficamos com algumas dúvidas de como criar esse filho, de como educá-lo. Ficamos envolvidos com tantas incertezas por conta da situação atual do mundo e ficamos pensando: o que temos que fazer? Como agir? A Bíblia nos informa de que nós, como pais, temos um propósito divino para criar os nossos filhos. Um propósito que Deus estipulou para cada um de nós. Que vemos este propósito permeado em todas as Escrituras, como algo certo que nós, como pais, devemos fazer. Vemos um exemplo disto em Gênesis, capítulo 18, o verso 19. Que Deus, falando sobre Abraão, o que ele deveria fazer em relação aos seus filhos. E esta ordem de Deus para Abraão, esse propósito que Deus colocou na vida de Abraão, também é um propósito colocado na vida de todos aqueles que são pais, mães e que andam no caminho de Deus. E nós vamos ver um pouco desse propósito. E vamos ler agora esse texto de Gênesis capítulo 18, o verso 19, que diz assim, leiamos. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Esse versículo começa com uma informação muito relevante. Deus fala, porque eu o escolhi. Deus mostra nessa pequena frase que Abraão foi alvo da divina eleição de Deus. Que Deus o escolheu com um propósito santo. Que Deus o escolheu não porque ele tinha feito algo para merecer. Porque nós vemos na palavra de Deus que Deus o escolheu do meio da idolatria. Abraão e os seus familiares estavam envoltos em idolatria e Deus o tira da idolatria. Deus o escolhe do meio da idolatria. Deus o escolhe e o envia para uma terra distante. E Deus promete a Abraão que ele seria o possuidor de toda aquela terra. Deus escolhe Abraão para que ele seja uma bênção. E Deus fará tudo, e fez tudo para que isso de fato acontecesse. Deus cria todas as oportunidades, faz com que tudo ocorra para que Abraão seja uma bênção e para que nele todas as famílias da terra também sejam abençoadas, como nós vemos por meio de Jesus Cristo. Nós sabemos que Abraão, ele foi escolhido para também uma aliança com Deus. Deus o chamou e o colocou em uma aliança perpétua com Deus. Nesta aliança, Abraão deveria cumprir as ordens de Deus, fazer aquilo que Deus coloca, e em troca disso, receberia as bênçãos decorrentes
da aliança. Bênçãos essas decorrentes da obediência da aliança. Enquanto que a desobediência a esta aliança também levará a consequências e a dificuldades e as maldições também decorrentes desta aliança. Vemos que Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação. Ele, que já era velho, a sua esposa, que já era velha, ambos sem possibilidades de terem filhos naquele momento, mas Deus os escolheu e falou que por meio deles, eles seriam ainda pai de uma grande nação. Deus escolheu Abraão para ser amigo de Deus. Deus escolheu Abraão para a salvação. E Deus fez com que isto se concluísse. Irmãos, esta é uma informação importantíssima. Quando nós observamos que Deus o escolheu. E Deus realmente nos escolheu. E também colocou em nós propósitos para que nós cumpramos, para que nós vivamos de acordo e segundo a vontade do nosso Senhor. Assim como Abraão, aqueles que são de Deus também têm um propósito certo para cumprirem neste mundo. E aqui Deus fala especificamente do propósito da criação dos filhos. Deus escolheu Abraão e colocou um propósito de ordenar aos seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Deus escolheu Abraão para que ele ordene aos seus filhos. O ensino da palavra de Deus aos seus filhos é uma coisa séria. Não é algo que você deve deixar que os seus filhos escolham quando eles cresçam. Não é algo que você pode negligenciar aos seus filhos quando eles são criança. Você deve falar para eles, você deve ordenar aos seus filhos. Você deve mostrar que você, na sua casa, tem um Deus e que esse Deus deve ser obedecido, deve ser guardado no coração, deve ser honrado, deve ser adorado, seguido. Você deve ordenar, colocar isto com realmente, com todas as suas forças, com todo o seu amor diante dos seus filhos, para que eles entendam quem é o seu Deus e o quão é importante segui-lo. Ordenar. Abraão foi escolhido para ordenar aos seus filhos. E nós também. Nós vemos isso na palavra de Deus, falando o quanto que os pais devem instruir os seus filhos, como devem ensinar com todo amor, com todo respeito, mas falar de Deus para os seus filhos, para que eles não se percam pela idolatria do mundo e pela confusão que o mundo quer colocar na cabeça do seu filho. Vemos que Abraão tinha que ordenar aos seus filhos, e não somente aos seus filhos, mas aos filhos dos seus filhos, aos seus netos. Deveria falar para todos aqueles. Muitas vezes nós pensamos que o nosso papel acabou. Alguns avós, algumas pessoas dizem que os avós servem para estragar os filhos. Ah, não, a educação é dos pais. Os avós é para estragar, e vai fazer isso, e vai fazer tudo que o neto quer. Não é assim. Não é assim que a palavra de Deus instrui. A palavra fala que os avós também devem ensinar, ordenar aos filhos dos filhos. É um dever que Deus colocou, é um propósito que Deus colocou na nossa vida e que nós jamais podemos negligenciar. Talvez a pior coisa que você queira ver é um filho, é um neto, passando por algumas dificuldades aqui nesta terra. Mas o pior de tudo é você ver o seu filho ou o seu neto andando a passos largos para o inferno.
Por isso, não negligencie o ensino da palavra de Deus aos seus filhos, aos seus netos. E deve ordenar o quê? Para que eles pratiquem a justiça e o juízo. Quando nós vemos esta frase, está falando que era para indicar a justiça e o juízo. Podemos dizer, ensinar a palavra de Deus, ensinar a vontade de Deus, ensinar aquilo que é do agrado de Deus. É ensinar os propósitos de Deus para os seus filhos, para que eles andem na justiça de Deus e entendam o juízo de Deus. É isso que é importante. É isso que nós devemos fazer com os nossos filhos e também aplicar na nossa vida. Não podemos negligenciar para eles e também para nós. Para quê? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Deus escolheu Abraão e Deus colocou para Abraão várias promessas, mas essas promessas seriam cumpridas se Abraão cumprisse também sua parte. Ele deveria fazer para que o Senhor para que o Senhor faça vir sobre ele o que tem falado. Às vezes, nós pensamos que Deus vai fazer as coisas na nossa vida independente daquilo que nós façamos. Mas existem promessas condicionais que Deus vai fazer se nós obedecermos. E se nós não obedecermos, virão as consequências, a condenação, as maldições. Irmãos, que você possa levar bênção e ser bênção no seu lar, ensinando os seus filhos, ensinando a geração depois dele, o caminho e a verdade do nosso Deus. Que Deus te abençoe nesse santo propósito. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que a tua poderosa mão esteja nos guiando, nos fortalecendo e dando-nos capacidade para instruirmos os nossos filhos e a geração depois deles, para que eles aprendam a tua palavra, andem no teu caminho e façam o teu santo e bendito querer. Fortaleça-nos, capacita-nos para essa árdua missão e que nós possamos fazê-la com alegria e com o coração fortalecido pelo Senhor. Esta é a oração que fazemos no nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.